A Polícia Civil segue à procura do criminoso que fugiu após aquela tentativa de assalto, a uma padaria no bairro Valentina de Figueiredo, aqui na capital, que infelizmente acabou com a morte de um trabalhador. Um trabalhador que foi assassinado e a namorada dele, a noiva dele, iam se casar em junho, foi baleada. O casal tinha parado naquele local para comprar pão, gente, e depois ia para casa. Esse era o caminho deles. O Luiz Henrique Dantas, de Fontes, de 28 anos, era vigilante e filho único. Vigilante e filho único, você imagina só. E é na casa da mãe do Luiz Henrique que a nossa repórter, a Glaucinha Araújo, está agora ao vivo. Glaucinha, quanta tristeza, a gente mostrou a despedida ontem, o velório, o sepultamento, os amigos se despedindo, a família também, a fala do pai, a fala da sogra, uma dor muito grande agora em saber que era filho único. Oh, meu Deus do céu. Glaucinha, boa tarde para você, bem-vindo ao Correio Verdade. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Eu já começo esse ao vivo agradecendo a mãe de Luiz Henrique, porque ontem ela perdeu o único filho. Ela sepultou esse filho, enterrou ontem, e com esse enterro foram todos os sonhos dela embora. Porque essa mãe que lutou tanto para criar o filho, que para você ter uma ideia, ele tinha 15 anos quando começou a trabalhar, já trabalhava como segurança há 5 anos, era uma pessoa que tinha sonhos. Quando eu cheguei aqui, ela foi logo mostrando para mim as 2 motos que ele comprou com muito sacrifício, trabalhando durante a madrugada, sem parar. E quando foi na terça-feira, ele saiu de casa, porque ele mora com a mãe, foi até a padaria com a noiva. Quando chegou lá, que estava comprando o pão, os 2 criminosos chegaram, anunciaram o assalto. E Luiz Henrique, naquele instinto, que já trabalhava como segurança, ele pegou a arma e tentou salvar alguém. Ninguém sabe se a noiva tentou evitar aquele crime, porque foi para isso que ele foi treinado. Ele foi treinado para garantir a segurança dos estabelecimentos comerciais. Então, naquela hora, por instinto, ele pode ter pego a arma, sacou a arma e achou que dessa forma ele podia evitar aquela ação criminosa. Mas, infelizmente, ele foi atingido por um tiro e, como se não bastasse, caído já no local, o outro comparsa entrou e ainda atirou mais uma vez. E Luiz Henrique acabou morrendo no local. A noiva foi levada para o hospital de emergência e trauma, passou por uma cirurgia e continua internada sem previsão ainda de alta. A gente fala ao vivo e com exclusividade da casa onde o Luiz Henrique morava com a mãe. E aqui fica o quarto do Luiz Henrique, que está do mesmo jeito que ele deixou. Ele estava de férias, já estava se preparando para voltar para o trabalho. E ela me mostrou algumas coisas. Eu vou pedir licença à senhora para poder mostrar para o pessoal de casa. Vou passando aqui. Aqui, ó. A gente vê os coturnos que ele usava. Já estava tudo pronto, ó. Estava tudo limpo já, porque ele já ia voltar para trabalhar. E isso aqui, se ele tivesse com esse colete, se estivesse no dia de trabalho, talvez tivesse se livrado da morte. Era com esse colete aqui que ele tinha a segurança para trabalhar durante a noite e durante a madrugada. Tudo está aqui, gente. Essa mãe que passou a vida toda cuidando do filho, está aqui, ó. Roupa, os calçados, algumas coisas que ele já estava guardando para o casamento, que a gente já vê aqui, alguns utensílios, que ele já ia casar também, estava se preparando para isso. A gente vai preservar a imagem da mãe. Ela está muito sofrida, muito dolorida, e a gente sabe também que ela teme pela segurança dela, porque um dos suspeitos ainda continua solto. Então a gente preserva, e eu agradeço mais uma vez a senhora, porque eu sei da sua dor e do seu sofrimento. Quem era Luiz Henrique? Luiz Henrique era um rapaz trabalhador, honesto, digno de tudo o que fazia. Meu filho começou a trabalhar com 15 anos. Sempre ensinei a ser correto, digno
e tudo que eu ensinei, ele levou até o fim da sua vida. Então, meu filho, o legado que ele me deixou foi um filho bom, de bom coração, amigo, com vários amigos até hoje. Eu nunca recebi uma má informação que ele é um mau amigo, um bom trabalhador. Por onde ele passa, sempre ele deixa as boas imagens. E na terça-feira, ele saiu de casa, a senhora falou com ele? Na terça-feira eu tinha acabado de chegar do trabalho, estava lá fora sentada. Ele entrou dentro de casa com a noiva, tomou um banho rapidamente, disse: mamãe, eu vou até a padaria e volto já, venho dormir em casa. Então ele saiu e eu fiquei naquela expectativa que ele fosse e que ele voltasse. Com acho que uns 20 minutos após, a vizinha me chamou para ir até o Novo Milênio com ela. E eu fui. Quando eu cheguei, infelizmente, na Perimetral, me debati com aquela situação que estava acontecendo ali. E alguém passou e avisou: mataram 2. Como meu filho tinha saído, imediatamente eu pego o telefone para ligar. Disse: meu filho acabou de sair. Só que quando eu pego no celular para ligar para ele, aquele toque de mãe que a gente tem, aquele instinto de mãe, me diz: vai lá que é seu filho. Então, quando eu abro a porta, que saio correndo em direção à padaria, de longe eu percebi que era ele. Então, para mim, ali meu mundo acabou. Porque eu vi meu filho estirado no chão, sanguentado, sem vida, e eu sem poder fazer nada. Infelizmente, meu filho já tinha chegado a óbito. Todos os sonhos da senhora para ele tinham acabado e os deles? Com certeza. Ele tinha muitos sonhos de, daqui ao janeiro, trabalhar para ele, deixar esse trabalho que era tão perigoso, trabalhar para ele, mas infelizmente os sonhos que ele tinha foi ceifado. Durante o período que ele trabalhava, ele nunca sofreu nada em relação a isso? Não. Todo o tempo que ele trabalhou, sempre eu entregava a Deus a ele, protegia, pedia proteção, e Deus parece que ouvia minhas preces que fazia por ele, entendeu? É tanto que ele não aconteceu isso em horário de trabalho, né? E foi uma fatalidade, foi. Mas assim, o que eu peço é justiça, né? Que você sabe que a justiça divina, ela não falha, né? Ela pode até tardar, mas ela não falha. Mas eu peço justiça, porque a impunidade está muito grande. Hoje se vai o cidadão de bem e ficam os bandidos, né? Infelizmente é isso. A dor está sendo grande, tá? Mas eu tenho muita fé em Deus que eu vou prosseguir minha vida em frente. Até porque Ele está me vendo lá de cima e Ele vai me dar proteção que eu possa seguir a minha jornada. E Luiz Henrique só tinha 28 anos? 28 anos. Só tinha 28 anos. Infelizmente, assim, né? Ele foi... Sempre a mãe pensa de o filho enterrar a mãe, né? Esse era os meus pensamentos. Mas, infelizmente, foi o contrário, né? Eu quem tive que enterrá-lo. E ele estava guardando dinheiro para casar, tinha um sonho com a noiva? Preparando, era totalmente, todo dia era um sonho, todo dia ele vou fazer isso, vou fazer aquilo, quando for em maio nós vamos morar junto. Ele também tem uma filhinha do primeiro relacionamento, que tem 5 anos, inclusive ainda ela não sabe, porque ela é muito pequena para entender. Sempre ela pergunta, a gente só fala que ele virou uma estrelinha, entendeu? Mas era assim, ele era um pai que nunca deixou de ajudar a filha dele, entendeu? Não era aquele pai, digamos assim, presente pela questão de tempo também, mas ele nunca descumpriu a obrigação que ele tinha como pai. A senhora acredita que na hora que ele sacou aquela arma, ele estava defendendo a noiva, defendendo alguém? Com certeza ele fez aquilo para defender alguém, entendeu? Porque meu filho era um homem muito corajoso, entendeu? Ele era muito corajoso, ele me dizia: mãe, eu não compacto com as coisas erradas. Então eu acho que no momento que ele viu aquilo, que a noiva estava e tinha uma outra alguém, ou a própria funcionária, como ele tinha um meio de tentar defender, ele foi fazer isso, entendeu? Ele amava muito a noiva?
ela sempre falava que estavam muito felizes, entendeu? E eu creio que sim, que eles se amavam muito. Tinham sonhos, projetos já. Tinham projetos, tinham muitos projetos. E ela já sabe? Sabe, desde quando ela foi socorrida, ela já sabia que ele tinha falecido. Eles já estavam se preparando assim para um casamento na igreja? Por enquanto, eles iam só viverem juntos. Futuramente, que eles pensariam nisso. Mas já estavam então com os projetos já de uma casa? Ah, com certeza. Inclusive, ele já tinha até pago a finança da casa para não perder a casa, que só ia desocupar em maio. Entendeu? Ele já tinha até pago. Tudo acabou. Tudo acabou em questão de segundos. Né? E eu perdi meu filho e peço justiça, clamo justiça. Que a justiça de Deus seja feita e a justiça da terra também. É importante que essa segunda pessoa ela seja encontrada pela polícia. Com certeza, para ela pagar pelo que ela fez. Tirou a vida de uma pessoa jovem, cheia de projetos, né? Um filho, um super filho. E meu filho era um filho que ele se preocupava muito com a minha questão de saúde, com o meu bem-estar. Ele só pensava no que era bom para mim. E hoje, quando a senhora passa por esse corredor, que vê essa porta... Faz 2 noites que eu não durmo, porque quando eu entro dentro do quarto, eu escuto ele chamar mamãe. Quando ele chegava todos os dias, eu podia estar dormindo. Ele ia na porta do quarto e me chamava. Mamãe, a senhora está bem? E até eu me conformar, vai ser difícil. Mas eu creio que Deus vai me dar essa força. A gente espera que a senhora consiga superar essa dor, que é uma dor imensa. A gente aqui, João, a gente vendo o olhar dessa mãe, sabe? A gente fica sem saber nem o que dizer para confortar, porque é uma dor muito grande. Você já pensou você ter um filho, sonhar o que é que ele vai ser, ele com tantos planos na vida dele, de repente sai para comprar um pão e a notícia que ela recebe é essa. Essa mãe realmente, ela precisa de muita força. E a gente tem o nosso sentimento aqui, é de solidariedade com a dor da senhora. E eu agradeço mais uma vez pela senhora ter recebido a gente de forma exclusiva, porque ela não queria falar com a imprensa de jeito nenhum, porque está muito abalada ainda. Ela está sofrendo muito, acabou de enterrar o filho dela, o único filho. E a gente agradece muito, eu agradeço muito pela confiança e pela senhora ter deixado a gente entrar na sua casa e contar a história do seu filho, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês todos. E eu clamo por justiça. Só o que eu clamo é por justiça. Que a justiça seja feita. Não vai trazer a vida do meu filho de volta, não. Mas só em você saber que aquela pessoa está pagando pelo que fez, não é que a dor vai passar, mas vai amenizar. Com certeza. Olha, João, a gente faz um apelo para quem souber do paradeiro desse homem, desse suspeito, aí de ter tentado assaltar a padaria na terça-feira. Você liga para 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Você nem precisa se identificar. Você passa a informação que a polícia vai até o local. Ou então você liga para 190, que é a Polícia Militar. A Polícia Militar também vai até o local para ver se esse homem está ali como você está indicando. É importante demais que a polícia chegue até esse segundo homem, porque o primeiro morreu na hora que trocou tiros com o filho dela. E o outro ainda continua foragido. Eu volto com você, João. Glaucinha, dê um abraço meu a essa mãe, né? Dá para sentir a dor nas palavras dela. E foi o que ela disse, né? O natural da vida é o filho enterrar a mãe, e não a mãe enterrar o filho. Obrigado, viu, Glaucinha? Obrigado. É de cortar realmente o coração, agradecer mais uma vez a confiança aqui no Correio Verdade, a confiança na TV Correio de receber a Glaucinha, a nossa equipe lá. E a sogra do Luiz Henrique, a dona Diva Barbosa, ela disse que ele perdeu a vida para poder salvar
a filha dela. Isso fica bem claro na imagem, que ele foi para poder salvar, que o cara que morreu também já veio com a arma apontando para a noiva dele. Vamos conferir o que a dona Diva disse aqui na tela. Ele deu a vida dele pela vida da minha filha. Tá claro, tá muito claro naqueles vídeos que me mostraram que aquele cara entrou, colocou o revólver na cabeça da minha filha e ele não pensou duas vezes para salvar a vida dela. E assim ele fez. E é isso que eu vou guardar dele como o herói da minha vida. Ele me devolveu minha filha. Mesmo que eu sei que a vida dela não vai ser mais a mesma, porque eles estavam muito apaixonados, iam casar agora em junho. Como um amigo dele mesmo falou ali agora, que ele relatou para ele que tinha encontrado a mulher da vida dele. E, infelizmente, aconteceu isso e ele foi embora. O que fica? O pedido de justiça, para que seja feita justiça, para que as autoridades não parem, que eles corram atrás desse cara que ficou, que destruiu não só uma família, mas destruiu amigos, destruiu a gente. O pedido de hoje é agradecimento por ele ter dado a vida dele pela minha filha. Pedir a Deus que ela saia recuperada e que ela consiga tocar a vida dela com as boas lembranças que ele deixou na vida dela. E justiça. Duas famílias, né? Duas não, 3 famílias destruídas, a do criminoso também. 3 famílias destruídas e um cara do bem, um cara trabalhador, saiu de casa para comprar pão e infelizmente não voltou mais, né?